seu amor, posso me entregar, já não há mais temor, Filho seu me fez, sou livre outra vez. Aleluia. Somos teu Senhor. Senhor é bom, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso louvor, queridos. Glória a Deus, que coisa boa, né? Que noite maravilhosa. Diga para quem está do seu lado, seja bem-vindo à Fé e Graça. Diga, seja bem-vindo à sua casa. Diga para ele, seja bem-vindo à sua igreja. Agora olha no olho dele profeticamente, diga, você é um favorecido. Você nasceu para dar certo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Obrigado, gente. Podem descer. Muito obrigado. Deus é bom. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém? Você está pronto? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado porque nós podemos ouvir Tua voz, podemos nos santificar cada vez mais por meio da Sua palavra. A Sua palavra é bússola, a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Sua palavra é a direção que precisamos, a Sua palavra é tudo que nós necessitamos. E nós consideramos nessa hora a Sua voz, Senhor, como a voz principal, como a voz que nos norteia, como a voz que nos traz luz, como a voz que nos traz entendimento. Eu creio, em nome de Jesus, que os meus sonhos não serão frustrados, que os nossos planos não ficarão submersos e afogados, viveremos nessa terra e desfrutaremos do melhor, daquilo que você tem para nós. Assim nós concordamos em nosso coração e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Eu queria conversar um pouco com você. Eu tenho uma direção vindo forte no meu coração e a gente sabe que nós viemos de um tempo de pandemia. Quantos aqui enfrentaram o coronavírus de frente e hoje está aqui de pé cheio de saúde? Dá um glória a Deus. Que coisa boa. Agora, dentro dessa pandemia, nós também aprendemos a perseverar mais no Senhor. Tudo que nós fazemos e todos os passos que nós demos nesses 2 anos e pouquinho que o Covid foi anunciado, foi, na verdade, ficar mais próximos de Deus. Se alguém pensou que as igrejas iam quebrar e esvaziar, se enganaram. As igrejas cresceram, a palavra penetrou por meio das lives dentro das casas e fez um estrondo, um arrebento. Pode abrir a live, Natan. As pessoas, elas começaram a ser alcançadas de uma forma diferente, de uma forma poderosa. Nós nunca imaginamos o poder que a internet ela tinha. Nós começamos a ver conversões dentro das casas, familiares que nunca ouviram a palavra de Deus, sentarem com seus filhos, sentarem com seu esposo, esposa, enfim, para ouvir a palavra por meio de um culto. Familiares que tinham resistência a alguns tipos de cultos, por exemplo, nosso culto é um culto avivado, nós chamamos de um culto alegre, pentecostal, de filhos de Deus que sabem o que querem em Deus. Você está comigo? Então, nosso culto é um culto barulhento, nosso culto é um culto festivo. Claro, temos momentos de quebrantamento, temos um momento de oração, temos momento onde nós ficamos jogados na presença de Deus e o silêncio prevalece. Isso acontece muito conosco, é claro que acontece. Mas a maioria dos cultos são cultos festivos, são cultos onde a unção de Deus, a glória de Deus invade os nossos corações e nos alcança. E aí nós expressamos isso com barulho. Algumas pessoas que enxergam isso, que veem isso, elas se assustam quando elas não conhecem o mover de Deus, quando elas não conhecem a igreja, quando elas nunca pisaram aqui dentro. Às vezes até nos julgam, diz, nossa, que igreja exagerada, tem gente lá que corre na hora da palavra, gente que fica em pé, gente que sobe na cadeira, gente que pula, que dança. Nós não temos nada muito coreografado, mas tudo que fazemos espontaneamente diante do Senhor, debaixo da presença de Deus, para nós é um mover, é bonito, e nós sabemos que há um efeito nisso, há um resultado nisso. Nós sabemos que nenhum mover, ninguém vai para o chão, ninguém cai para o chão debaixo da presença de Deus e se levanta o mesmo. Vou repetir isso. Ninguém vai para o chão, ninguém cai diante de um mover, debaixo da presença de Deus
e se levanta o mesmo. Por mais que você não veja resultados significativos nos primeiros dias, você sabe que quando você caiu, das duas uma, algo que você não conseguia derrubar foi derrubado. Obrigado pelo seu entusiasmo, isso é empolgante para o pregador começar a mensagem. Ou, na verdade, algo que você nem sabe e que estava perante você no dia a dia, no seu futuro, ganhando forças e formas, foi destruído. Das vezes que eu caí, que eu fui para o chão, às vezes eu achava que era só um mover, verdade, que era só um momento da presença de Deus em manifestação. Meu corpo amoleceu, eu não resisti àquela glória e eu caí. Se fosse só aquilo, já bastava. Aquilo já é gostoso, porque para o corpo, para a alma e para os sentimentos é maravilhoso você sentir a presença de Deus. Não obstante que nós pregamos o contrário disso, nós pregamos que nós não vivemos pelo que sentimos e nem dependemos do que sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós cremos. Agora, quem disse na Bíblia, quem falou que você não pode sentir? Agora, não quer dizer que sentia um estilo de vida. Eu senti a presença de Deus, o culto foi bom. Eu não senti a presença de Deus, o culto não foi bom. Não, eu não vivo pelo que eu estou sentindo. Mas, nas grandes manifestações de Deus, é possível que uma glória envolva também o meu corpo, os meus sentimentos e as minhas emoções. E eu sinta. Então, só pelo fato de eu sentir ou perceber, eu gosto de usar a palavra, eu nunca gosto de usar a palavra sentir. Eu gosto de colocar a palavra perceber. Pelo fato de eu perceber o que Deus está falando, ministrando ou como Ele está se movendo, e pelo fato do meu corpo às vezes não resistir o sobrenatural de Deus, amolecer e cair para o chão, já é um pagamento, já é gostoso eu ir embora, saber que Deus me tocou, que o profeta, o ministro, o pastor me achou por meio de uma palavra de Deus, por meio das suas direções. Mas o pagamento não está aí, porque todas as vezes que eu recebi um grande mover de Deus, que alguém impôs as mãos sobre mim, por exemplo, no meu ministério, quando alguém colocou as mãos sobre mim, falando do meu ministério, estou falando do meu chamado, quando alguém colocou as mãos sobre mim, queridos, impuseram as mãos sobre mim, eu percebi na outra pregação que eu estava com uma unção diferente. Umas pessoas me procuraram e disseram assim: pastor, quando o pastor Bud White, fundador do Verbo da Vida, impôs as mãos sobre minha vida, ele foi o apóstolo da minha vida, ele impôs as mãos sobre mim. Até hoje, eu inclusive, nessa tarde, eu acho que eu ouvi umas 2 ou 3 pregações e ministrações dele, do pastor João Roberto, que são os mentores que tivemos no meu antigo e único ministério. Eu nunca digo meu antigo ministério no sentido de que eu não tenho mais, porque eu sempre vou tê-los como minha mãe espiritual, a igreja que me gerou. Eu sou muito grato por ter passado por lá, e por uma simples direção na Fundação da Fé e Graça, fizemos a fundação desse ministério aqui, uma simples e clara direção, nós nascemos. Essa igreja não foi aberta, igreja não se abre, igreja se nasce. Então, nasceu o ministério, a Igreja Fé e Graça Church, mas a minha cobertura, minha reverência aos meus pastores, a minha liderança, a doutrina que eu aprendi da Bíblia explicada por esses homens, continua. Então, quando eu recebi a imposição de mãos do apóstolo Bud White, eu recebi outras imposição de mãos, recebi imposição de mãos do meu ex-pastor, recebi imposição de mãos do apóstolo Guto, que a gente sempre comenta, fala aqui, de homens de Deus que influenciaram a minha vida, a nossa vida. Eu percebia que algo destravava, algo diferente acontecia. Então, um mover quando vem, uma imposição de mãos quando vem, às vezes, no atual momento, você não percebe o que está acontecendo, o que está por detrás disso. Mas com o passar dos dias, dos tempos, você vai ver talvez uma ousadia diferente caindo sobre você, um despertar dos dons e um nível maior de revelação vindo sobre você, ou gigantes que você ia enfrentar no seu futuro, como eu disse aqui, que você talvez não saberia nem lutar, que caíram. Você percebe que você encontra vou dizer assim, um espírito de facilidade nos seus caminhos. Você está aqui comigo? Então você começa a andar e você sabe que aqueles obstáculos talvez seriam muito, mas muito grandes para você. E de repente você vê que eles são, assim, eu vou usar a palavra dizimados, porque essa palavra dizimar está ligado a destruir. É claro que usamos, como
uma fala comum na hora de dar o nosso dízimo, né? Eu vou dizimar, mas o significado original dessa palavra dizimar significa destruir. Não quer dizer que você não pode falar que você vem dizimar, porque o sentido que você está falando de dizimar é de ir contribuir com os seus dízimos, de entregar os seus dízimos à casa do Senhor. Não estou fazendo uma correção religiosa para tirar isso da sua fala. Só quero dizer o significado original da palavra dizimar é destruir, é derrubar. Então, você vê os seus inimigos sendo dizimados, destruídos, vê os seus inimigos sendo aniquilados. Como isso acontece? Debaixo de grandes moveres de Deus. Por exemplo, o povo de Deus na época de Josafá recebeu a seguinte direção: para não batalhar, não lutar e ver o grande livramento do Senhor. A Bíblia diz que eles cantavam a bondade do Senhor quando o exército inimigo foi desbaratado. Muitas vezes as pessoas perdem o momento da adoração e do louvor, e elas nem percebem que há uma unção que o louvor e a adoração carrega, que a pregação não carrega. Eu vou repetir isso: existe uma unção que o louvor e a adoração carrega, que o pastor, o pregador, na hora da palavra não carrega. Você não pode perder o momento de adoração e de louvor. Você deve estar. Hoje tinha um bom número de pessoas aqui, alguns minutos antes, porque o pastor, você não me vê aqui na frente, mas eu estou aqui dentro o tempo todo e você nem sabe. Então tinha um bom número de pessoas aqui, e estava bastante pessoas aqui já na hora de começar o culto. Estamos em tempo de frio, e muitos poderiam dar aquela pipocada na fé, porque está frio pra caramba. Mas você aí, quem tem filhos? Quem tem filhos? Olha que exemplo bonito que você está dando para os seus filhos, que não importa a temperatura, se está frio, se está calor, você está na presença do seu Deus. Seu filho vai crescer com temor a Deus. Seus filhos vão crescer sabendo que sua prioridade é o Senhor. Seus filhos vão crescer sabendo que não é qualquer probleminha que vai paralisá-los. Seus filhos vão crescer sabendo que o pai e a mãe que ele tem teme ao Senhor. Faça chuva, faça sol, você está aqui na presença de Deus. Tem pai que deixa os filhos condicionar as coisas. Os filhos não vão condicionar, eles têm que entrar no seu sistema de crença, na forma que você se comporta. Você não desce no nível do seu filho e faz o que ele quer, não. Seu filho entra no seu nível de fé e aprende a andar pela fé, pelo seu estilo de fé. Ele pode até dizer: mamãe, papai, mas está muito frio para ir para a igreja. Você diz: quem diz que o Senhor Jesus me salvou para eu escolher tempos ou épocas de congregar? Eu congrego com chuva ou com sol, porque quando nós não prestávamos, Jesus escolheu o tempo exato e certo para morrer naquela cruz por mim. Em meio de dores, não foi na boa, tranquilo. Não foi em dia ensolarado, no sentido de que tudo estava bem. Pelo contrário, ele estava chicoteado, ele estava pisado, mas ele estava lá, mesmo sangrando na cruz, sendo humilhado, com os braços abertos, morrendo por mim e por você. O mínimo que podemos fazer é, em tempo de frio, em tempo de inverno, estarmos mais ainda aquecidos na sua presença. Tem gente no inverno congregando em cabanas, sem nenhuma cobertura. Tem gente no inverno fazendo cultos nessa hora para o Senhor, sem nenhuma blusa de frio, porque não tem condições. Você pode tirar a sua blusa do armário e vir para um prédio totalmente equipado, pronto para receber você, com ar que faz frio, com ar que fica quente, seja lá o que for. Você tem o privilégio de ter a prosperidade dentro da tua igreja. É inadmissível uma pessoa na cidade de Assis, que congrega aqui conosco, faltar num culto por causa de frio, inverno ou chuva. Nós temos tudo, irmão. Nós temos que ser grato por tudo que Deus colocou aqui. Claro que foi a fé que trouxe, mas essa fé precisou movimentar o teu suor, teu sangue, o teu dinheiro, o teu bolso, como o pastor Diego disse aqui na oferta. É por causa da sua oferta e do seu dízimo que tem pregadores de fora, que tem ar-condicionado, que você tem a igreja mais bonita dessa cidade. Não é por causa da infidelidade. Então quem vir falar para você que não concorda com o dízimo, você fala: sai de perto de mim, que eu não vou ser contaminado com a desgraceira dessa. E outra coisa, você não vem para o culto também não, porque você não merece sentar na cadeira não, porque eu que pago com o meu dízimo, você fala. Sim ou não? Ora, se eu não concordo, então não come. Vai numa igreja dos não dizimistas e fique lá com a doutrina errada, mas você prestará conta disso. Uma hora prestará. Então todo o mover de Deus, ele vem para sacudir as coisas e colocar as coisas no lugar. Sempre que o mover vier,
ele vem para colocar as coisas no lugar. Então, em meio à pandemia, o que se destacou foram igrejas, pastores que tinham a fé, ficaram com a fé e se mantiveram na fé. Homens e mulheres de Deus que não cederam mesmo que as coisas se tornaram complicadas e difíceis em inúmeras áreas. Você permaneceu, você resistiu, e a prova que você é vencedor é que você está aqui hoje, de pé, sentado. Aleluia, glória a Deus. Agora existe uma epidemia que foi e tem sido muito maior e mais prejudicial do que Covid-19, chikungunya, ou seja lá qualquer doença, enfermidade que possa ter acontecido. Essa epidemia que está bem estabelecida no mundo inteiro, no nosso planeta inteiro, chama-se a síndrome do desânimo. O desânimo, irmão, tem encostado na vida de muitas pessoas, inclusive crentes, não só não crentes, e o desânimo é o pai da depressão. Eu vou repetir, o desânimo é o pai da depressão. Quando é que as pessoas começam a ficar desanimadas? Quando elas olham para as coisas naturais, mais do que elas olham para as coisas espirituais. Quando você se concentra mais nas coisas terrenas do que nas coisas de Deus. Quando o teu trabalho, serviço e profissão, ele toma mais espaço na tua mente e no teu coração do que a Bíblia, do que a palavra, do que os seus cultos e do que o seu futuro no reino dos céus. E nós percebemos hoje que poucas vezes são faladas na boca das pessoas, inclusive dos crentes, sobre o fim dos tempos. Poucas vezes são faladas na boca dos crentes e das pessoas sobre a nossa melhor vida, ainda melhor do que essa na terra, que será viver a eternidade com Deus no céu. Isso tem feito com que os cristãos vivam por uma esperança fraca, por um sonho pequeno. Qual sonho? Somente de conquistar uma terra aqui, um terreno aqui, um bom trabalho aqui, um bom serviço aqui, de ter boas conquistas aqui. Quando ficamos com a mentalidade terrena, nós passamos muitas vezes a não perceber os moveres espirituais. Quando você tira o olho do que é espiritual e concentra naquilo que é natural, o desânimo vai pegar você. Uma hora ou outra ele vai chegar em você. Quem está comigo aqui? Diga assim: desânimo não foi feito para mim. Agora, o diabo, ele não é educado. Ele é um ser imundo, um ser sujo. E ele pega tudo que não presta e coisas que ele também dá origem, e ele tenta jogar em você, porque ele sabe que se você viver com a viva esperança, se você viver associado com os planos e projetos de Deus, a conquista no trabalho e no serviço, a conquista da casa própria, um casamento bem sucedido, a conquista e a felicidade de ver os seus filhos no caminho do Senhor, será só uma consequência. Eu vou repetir, se você ficar conectado com as coisas do alto e de Deus, o diabo sabe que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você já leu quantas vezes aqui Mateus capítulo 6, versículo 33? Quantas vezes falamos desses textos? Mateus 6,33 diz assim, todos juntos, leia, 1, 2, 3. Buscai, pois. De que coisas ele está falando aqui? Irmãos, ele está falando aqui de vestimento, ele está falando aqui de comida, ele está falando de coisas naturais, ele está falando sobre isso. E se o texto diz, buscai, pois, em último lugar ou em primeiro? Em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu falar, porque muita gente não prospera. Porque ele até fala a palavra, ele até declara a palavra, mas o olho dele só está na prosperidade, não no dono da prosperidade. Isso aqui é rema para a tua vida, irmão, é revelação. Quando invertemos as ordens, nós conquistamos na nossa força. Mas uma vez que nós consideramos as ordens, que é o que a Bíblia diz, buscar em primeiro a Deus, meu irmão, tudo que você declarar e falar em prol da sua prosperidade, vai acontecer, porque você encontra-se na palavra, buscando em primeiro lugar o que tem que ser primeiro. Deus quer a nossa prosperidade, é óbvio, a Bíblia diz que Ele se alegra e tem prazer na prosperidade do seu filho, do justo. Agora, a tua prosperidade, aquilo que você busca, não pode ser maior do que o propósito correto, que seria buscar a Deus. Quando você tem Deus sobre todas as coisas, as demais coisas é fichinha. E eu estou levantando uma igreja nessa cidade, irmão, e onde a minha voz tem chegado, onde pessoas têm sido alcançadas pela mensagem que eu tenho dito, eu tenho colocado a glória de todas as vitórias não no braço humano,
muito menos na mente humana. Não obstante que eu estudei muito sobre a área de psicologia, eu tenho algumas formações em coaching, eu fiz bastante estudo sobre o poder que um homem tem na tua mente e também na força do teu braço. Isso tudo é válido, mas uma vez que eu trago a vitória para a força da tua mente, eu estou cometendo o pecado de idolatria. Toda a vitória que você possa conquistar, você empenha força na tua mente, empenha força no teu corpo sim, mas preste atenção, irmão, com toda a força da tua mente e do teu corpo, você já deve ter assistido muitos fortões fracassados, que fazem força e trabalham pra caramba, mas estão todo endividados com o teu casamento destruído. Essa é a maior prova, que só ter um pensamento positivo e força no corpo, não pode te dar o sucesso que só o Espírito Santo dá. Toda vitória que você possa conquistar, empenhando sua força na mente e no corpo, toda vitória que você possa ter, essa glória não pode ir para você mesmo. A Bíblia diz: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, em você mesmo, dizendo que sua vitória veio da força do teu braço. A Bíblia diz que esse homem é maldito. Sabe o que é maldito? Afastado de Deus, amaldiçoado. A Bíblia diz: maldito é o homem que acha que venceu porque você é fortão. Pare de pensar nisso. É claro que você tem que ser fortão, é claro que você tem que ter uma mente positiva e poderosa, seus pensamentos irão te governar, mas todas as vezes que você derrubar um gigante, saiba que a força daquela pedra é do Senhor. É para Ele que você tem que dar toda a tua glória. Deus tem que receber a glória e não a tua mente, não o teu corpo. Você pode lutar e batalhar pra caramba e ter vitórias, mas não se orgulhe da vitória do teu braço. Se orgulhe porque o Senhor continua derrubando os seus gigantes usando o teu braço, usando o teu entendimento, usando a tua confissão, usando a tua declaração. Então você deve buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga: eu sou favorecido. Entender isso é o mais importante, porque quando você diz eu sou favorecido, você estufa o peito aí fora e diz: qualquer problema que vier, pandemia, seja o que for, eu vou atropelar e vou passar por cima. Mas se lembre, não é por causa de você, que você não é o bambambam. Sem Deus você já perdeu. Se não, escuta isso, igreja, se não houver a força do Espírito Santo sobre você, não tem como você vencer gigantes. Você pode achar que está vencendo e prevalecendo por um tempo, mas se não existir a força e o poder do Senhor, ei, o que é a força e o poder do Senhor? É aquela operação por trás das cenas, que você sabe que você não fez nada para merecer. É quando você vê gigantes caindo, que você nem atirou a pedra. Isso sim é ver a força do Senhor. Você acha que eu sou tolo de dizer que as minhas vitórias estão baseadas na minha capacidade intelectual e nos meus estudos, nas minhas formações? Jogaria todas as formações no lixo para ficar com a unção do Espírito Santo, irmão. Jogaria todos os certificados e diploma no lixo para ficar dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono disso aqui, irmão. O Espírito Santo é o poderoso. Ele é Deus, Ele está desde o início, Ele está na criação, Ele está no novo nascimento. É por causa do Espírito Santo de Deus que você é poderoso. Pode dar um glória, porque essa mensagem vai mexer com você. Então, maior do que o Covid, maior do que qualquer praga que já existiu ou possa existir, tem sido o desânimo na vida dos crentes, por inverter valores, por inverter ordem de coisas, e não buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas essas coisas são acrescentadas. E aí quando você confessa, o negócio funciona mais rápido. Aí quando você declara, as coisas se manifestam. Porque você tem consciência que Deus é o seu primeiro. Se Deus for o seu primeiro, você nunca será o segundo, terceiro ou último. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então, eu li um artigo que dizia o seguinte: desânimo é universal. Nenhum de nós está imune ao desânimo. Todos podem por um momento desanimar. Não deveria, porém acontece. Todo mundo que você conhece ou até você mesmo um dia já esteve desanimado.
em um momento ou em outro na sua vida. É recorrente o desânimo. Desanimar uma vez não lhe dá imunidade à doença. Essa doença, essa epidemia vai voltar mais cedo ou mais tarde. Você pode ser desencorajado uma ou outra vez. Na verdade, você pode até mesmo ser desencorajado pelo fato de que você está muito desanimado. E uma coisa te digo, eu li nesse artigo, estou lendo para você, estava escrito: o desânimo é altamente contagioso. O desânimo se espalha inclusive por contatos casuais. As pessoas podem ficar desanimadas porque você está desanimado ou porque você convive num lugar de desânimo. Agora, o desânimo já passou uma vez pela minha vida e pela sua vida, sim ou não? Quem já desanimou alguma vez aqui? Deixa eu ver que você é um ser humano na face da terra. Quem já desanimou alguma vez aqui? Você que não levantou a mão, vem cá para você ungir nossa vida, porque você nunca desanimou? Vem aqui, bota a mão na minha cabeça, passa isso aqui para mim. Quem já desanimou um dia aqui? Glória a Deus, está melhorzinho. Tem uns irmãos que levantam assim, que pastor chato, fica mandando levantar a mão. Ô desanimado, acorda! Esse desânimo tem influenciado pessoas. Agora, você precisa fazer uma lista. Olha que coisa louca que eu vou falar. Você precisa fazer uma lista dos amigos que você tem. É verdade. Se você é bom na cuca, faça. Mas se você não for tão bom na cuca, faz no papel e na caneta uma lista dos seus amigos. E aí você diz para mim que tipo de influência eles estão passando. Escreve nesse papel. Coloca lá uma carta ao pastor. Olha que benção. Imagina, o senhor vai ler tudo? De jeito nenhum, irmão, né? Tem mais de 1000 membros aqui na cidade. Obrigado pelo seu ânimo e fé junto comigo. Glória a Deus. Então, como é que eu vou ler 1000 cartas? Ora. Mas você coloca lá uma carta ao pastor. Vou relatar ao pastor os amigos que tenho. O Chiquinho, olha, coitado do Chiquinho. Tem Chiquinho aqui? Oh, Jesus. O Chiquinho, ele é um cara meio desanimado, ele sempre está do meu lado falando negativo, reclamando, chorando, chamando os problemas toda hora e tal. A Mariazinha, tem Maria aqui? Quantas Maria tem? Não é você. A Mariazinha, ela já é mais animadinha, mas vira e mexe, ela sobe e desce, ela fala umas coisas que me motivam, depois ela fala umas coisas que desanimam. Agora, tem o Pedrinho, tem Pedro aqui? Só você, cara. Eu vou falar do Pedro. O Pedrinho é complicado. Pensa num cara negativo. Não é o nosso Pedro. O cara negativo. Olha, o dia está belo e bonito, o sol está quente. Ele fala, está quente demais, estou suando. Ele reclama de tudo. Bom, faça uma lista das pessoas que estão à tua volta e eu vou mostrar para você em quem você tem se tornado. Isso não é para ter muitos amém, eu nem vou cobrar. Mas preste atenção, as pessoas que estão à sua volta, sem que você perceba, determinam em quem você está se tornando. Por isso que você precisa ser seleto com as pessoas que passam bastante tempo com você. Você pode ficar com pessoas que não creem, não pensam como você. Sim, mas não por muito tempo. Fique para influenciá-las e trazê-las para a palavra que você crê. Agora, se elas passam tempo com você, mas elas não falam a mesma coisa que você, é fácil saber o porquê muitos crentes estão desanimando, porque eles têm andado mais com pessoas naturais, terrenas, carnais, do que com pessoas espirituais. Quando você está perto de uma pessoa espiritual, nem você consegue falar negativo, porque você sabe que você vai tomar o rapa. Quando você está com uma pessoa espiritual e você começa a falar, ó céus, ó vida, ele vai falar, o que tem? Céu é próspero, vida é abençoada. E aí, o que tem? Ele já dá logo no teu meio, filhão. Você catar um cara animado, ele está sempre para cima. Parece que aquela pessoa não tem problema. De fato, ela tem os mesmos problemas ou iguais problemas igual a você, só que ela sabe enfrentar os problemas do jeito bíblico. Então faz uma lista de quem está próximo de você para saber quem é que está te influenciando. Se você está no trabalho com pessoas que vivem falando negativo, você tem duas opções. Ou você fala positivo mais do que eles falam negativo, ou você sai de lá, senão você vai morrer na fé. Dá um glória a Deus. Aí parece que eu estou pregando bem. Uma pessoa negativa, ela contagia um ambiente. Uma pessoa pessimista e negativa, ela destrói a fé de muitas pessoas que estão começando. A pessoa está engatinhando na fé. Começando na fé, ela quer falar todas as maravilhas que ela tem vivido em Deus. Aí ela encontra uma pessoa negativa. Essa pessoa negativa sempre vai jogar um balde de água gelada nela. Por quê? Porque tudo que ela tem é ser gelado. Tudo que ela tem é gelado. O pé dela é gelado, a mão dela é gelada, a língua dela é gelada, a conta dela bancária é gelada. Tudo na vida dela é gelada.
E aí ela gela você, ela congela, na verdade, você. Não é o frio que gela, o que gela são pessoas incrédulas. Deus rejeita a incredulidade. Se tem uma coisa que é uma facada no coração de Deus, e que Ele devolve cuspindo no fogo, é pessoas que não têm certeza daquilo que crê, pessoas que são incrédulas, pessoas que oscilam e oscilam. Diga assim: eu não ficarei sujeito a desânimos. Então eu já desanimei, você já desanimou, mas uma vez que você encontra essa palavra da fé, você não pode, não deve, não tem o direito mais de ficar desanimado. Porque essa palavra pode te levantar das cinzas, ela pode te tirar de qualquer buraco, essa palavra pode tirar você de qualquer lamaçal, essa palavra pode tirar você de qualquer dívida, essa palavra pode tirar você de toda e qualquer situação. Basta você ter coragem de falar essa palavra, crer nessa palavra, declarar essa palavra. Sem dúvida, o desânimo é uma arma muito poderosa que o diabo tem usado para fazer com que muitos de nossos irmãos queridos vivam uma vida sem propósito, sem esperança de viver realizados como pessoas e como cristãos. O artigo termina assim: permito-me compartilhar com vocês uma palavra que pode te animar. E ele termina com o texto dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Veja, eu não estou concordando 100% com o artigo, é só um artigo de uma pessoa que eu nem acompanho, apareceu para mim, mas eu achei interessante pegar essa parte desse artigo e compartilhar com você, porque eu estava interessado em falar desse assunto, esse artigo subiu para mim, então eu compreendo que o desânimo é sim uma doença desgraçada que tem passado e devastado muitos lugares, inclusive até mesmo crentes dentro da igreja. Mas eu não concordo que você que congrega numa igreja como a nossa, numa igreja da palavra da fé, que você viva isso ou passe por isso, porque com o nível de palavra que nós pregamos aqui, a única coisa que não pode existir na tua vida é desânimo. Todo dia você tem um chacoalho, todo dia você tem uma palavra. Entra no nosso grupo, tem maná diário, tem palavra diária que muitos nem lê. Essa é a prova de que por que desanima tanto, por que você fica tão sobrecarregado e cansado. Temos no nosso canal, na internet, pregações que estão subindo ainda mais agora, diariamente. Cabo, culto de domingo, segunda pregação está lá. Entra lá no canal da Fé e Graça no YouTube. Todas as segundas e quintas estão subindo as pregações dos cultos anteriores. O que isso quer dizer? Como o pastor Edson bem pregou aqui, que você pode ouvir e ouvir e ouvir até aquilo penetrar dentro de você. Sabe quantos estão ouvindo? Quantos estão fazendo isso? Talvez 5% da igreja. Eu sinto muito em dizer isso, mas são poucos que estão vivendo dessa forma. Como o senhor sabe? Quando eu olho para alguns e vejo que o desânimo vem e volta, vem e volta, vem e volta, levanta e desce. Um dia você está entregue, querendo fazer a obra de Deus e alcançar o Brasil, alcançar o mundo e alcançar a Assis. No outro dia você está pensando em desistir do chamado, da obra da igreja, ou de ser dizimista, ser ofertante, ser cultuante. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu digo: que palavra que eles estão ouvindo? Aonde eles estão com o coração e com a cabeça? É claro, não cabe a todos que essa porcentagem aí na tua cabeça, no teu coração, ela seja invertida e você diga: não, pastor, 75, 80% está na fé, pastor, porque eu estou na fé. Glória a Deus, que daqui para frente você esteja na fé, mas que essa fé ela desça a escada junto com você. Olha para o irmão do lado e diga assim: meu irmão, deixa a fé descer com você a escada da igreja. Diga: deixa pelo menos essa fé chegar até a porta. Você não pode sair da igreja e parece que esqueceu tudo que aprendeu. Não deixe o WhatsApp, Facebook, Instagram, que pode ser uma bênção para os dias de hoje, roubar todo o seu tempo e você não buscar o Senhor em primeiro lugar. Preste atenção, irmãos, temos equipamentos eletrônicos que fazem toda a diferença, que nos ajudam, equipamentos de bom valor, equipamentos que investimos trabalho, suor. Muitos parcelam para ter um equipamento bom. É lícito que você tenha um equipamento bom, mas que esses equipamentos não suguem você da presença de Deus e da palavra de Deus. Deus tem que ser o seu único, o seu primeiro. A tua primeira hora tem que ser do Senhor. Teu primeiro minuto precisa ser do Senhor. Teu primeiro segundo tem que ser do Senhor. O Senhor precisa ser o teu carro-chefe, precisa ser tudo para você.
A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo entendimento, com toda a tua alma. A Bíblia diz que eu devo amar o Senhor com todas as minhas forças. Por favor, escute o que esse pregador está pregando para você. O motivo do desânimo, o motivo de fracassarmos muitas vezes, é pelo fato de não buscarmos ao Senhor com toda a nossa força, quando todo dia. Eu não busco o Senhor só quando eu preciso, eu também busco quando eu preciso, mas eu busco o Senhor sempre, porque Ele sempre foi o meu alvo. As batidas do meu coração dependem dEle. Aleluia. Então, falando um pouco mais sobre isso, e se eu pudesse dar um tema hoje para essa mensagem, eu colocaria: combatendo a epidemia do desânimo. Combatendo a epidemia do desânimo. Veja, como vencer esse desânimo, que às vezes chamamos de desânimo espiritual, entre aspas. Eu sei uma estratégia para isso, queridos, eu usei isso na minha vida. Eu tive um pastor muito abençoado lá em São Paulo, que ele sempre falava para mim da sala de troféus. Ele falava sobre nós contemplarmos as nossas vitórias, depois que já passamos pelo momento daquela vitória. Ele sempre me disse dessa sala de troféus, e eu me lembro que ele se emocionava quando ele começava a se lembrar da sala de troféus. Deixa eu te falar uma coisa, o que é a sala de troféus. Quem aqui já recebeu uma vitória que você sabe que não foi na força do teu braço? Você sabe que só podia ser Deus. Uma vitória. Alguém já recebeu uma vitória que você fala: foi Deus que fez isso, pastor, não tinha outro jeito. Talvez você contar a tua vitória para o outro é pequenininha, ou para o outro é grande demais, escandaliza o outro. Não importa, mas para você ela é grande. Então quem já recebeu uma vitória que você sabe que foi o Senhor que te deu? Pronto, isso daí é um troféu que você tem que pôr numa sala na tua memória. Meu Deus, quando meu pastor me ensinou isso, nunca mais eu tive desânimo. Nos momentos que eu tive mais perseguição e perda na minha vida, nos momentos que eu tive a faca no meu pescoço, nos momentos que eu estava preocupado com algumas coisas, eu ia para essa sala de troféu. Eu olhava para essa sala de troféu e eu começava a me lembrar, eu começava a trazer à memória, como o salmista diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que estou desanimado? Porque eu não estou tendo nada para me lembrar. Eu não fiz a sala de troféu ainda na minha mente. Na tua mente e no teu coração tem que ter uma sala de troféu, e essa sala de troféu chama-se gratidão. À medida que você é grato, você acessa as lembranças das suas vitórias e conquistas. Lembra daquele acidente? Eu já tive acidente, você já deve ter se acidentado, que Deus livrou você. Lembra daquela doença que você pensou que não ia passar, mas você passou. Lembra daquele problema financeiro que você pensou que ia acabar com você, mas não acabou, você está aqui. Lembra, lá está a tua vitória. É lá que você tem que ir no dia do desânimo. A hora que o diabo tentar esfregar desânimo na tua cara, você entra na tua sala de troféu e diga: eu já fui livre do acidente, eu já fui livre da morte, eu já passei por coisas piores e eu estou aqui. Deus é minha força, Deus é minha fortaleza e Ele desembaraça o meu caminho. Minhas fontes estão em Deus, eu sou grato ao Senhor. Quando há gratidão no coração, você sempre acessa a sala de troféu. Estou desanimado, lembra de quem você era, em quem você está se tornando. Estou desanimado, lembra da esposa que Deus te deu, do esposo que Deus te deu. Estou desanimado, lembra do pastor que Deus te deu. Lembra da igreja que você tem. Lembra do carro que você anda. Ah, mas não é o carro dos meus sonhos, mas ele leva você, ele trouxe você. Quando você é grato pelo que você tem, Deus coloca na tua mão aquilo que você não tem. Quando você é grato pelo que você tem, Deus coloca na tua mão o teu sonho. A gratidão, ela é uma semente poderosa e ela movimenta a mão de Deus. Ela acelera os processos e libera coisas. Gratidão acelera processos e libera coisas. A gratidão sempre vai acelerar as coisas. Toda vez que você é grato pelo que você tem, multiplicação vem.
Veja, aquele jovem se apresentou no meio de uma epidemia, de uma suposta, vou chamar assim só para você entender, fome. Sou eu que estou falando e parafraseando. No texto bíblico, onde Jesus se depara com uma multidão faminta, poderia se estabelecer ali o sindicato dos que estão com fome. Poderia se levantar ali aqueles que pelejam pela causa das pessoas, dizendo: eles estão com fome, vamos parar de ouvir esse Jesus, porque ouvir Jesus não enche barriga. Poderia se levantar os futuros rebeldes, que iam causar a primeira divisão, dizendo: aí, ele prega, 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 mas está todo mundo aqui com fome. Mas não, irmão, se levantou um jovem. Sempre tem que ter um semeador para os milagres começarem. Oh meu Deus! Se levanta um jovem com 5 pães e 2 peixes, e ele nem pensou no estômago dele, ele só pensou em entregar para aquele que resolveria o problema da fome. Sabe, tem coisas que não mudam nossa vida, que está na hora de você entregar para que Deus te dê uma verdadeira multiplicação. Uau! Coisas que não mudam a sua vida, coisas que não mudam o seu estado atual, coisas que não te tiram do lugar que você está e te levam para o lugar dos seus sonhos. Elas precisam virar sementes, meu Deus, elas precisam virar sementes, porque uma vez que ela vira semente e cai na terra verdadeira, tua colheita é sem fim, irmão. É uma colheita que vai suprir você, os seus colegas e gente que você nem conhece. Aconteceu isso com Jesus. Na hora que foi apresentado aqueles 5 pães e 2 peixes, o jovem podia coçar a cabeça. A Bíblia não relata, porque esse episódio não aconteceu. Ai, e agora? Lascou tudo, vou passar fome. Minha mãe preparou minha lancheirinha para eu vir aqui ouvir esse tal de Jesus, e agora eu tenho que entregar o que mamãe me deu. Coração egoísta não sofre multiplicação. A forma de gasofilácia importa, não é o valor e nem o que você traz. Muitos trazem ofertas, mas como você traz a oferta é o que determina. Se você está entregando a oferta com um coração grato, é certo que você terá multiplicação. Então esse jovem vem agora e coloca os 5 pães e os 2 peixes. Isso significa o quê? O tudo que ele tinha naquele momento. A oferta do tudo sempre traz multiplicação. A oferta do tudo, ela nunca é uma simples contribuição. A oferta do tudo é muito mais que contribuição. É a semente sacrificial. Semente sacrificial sempre será poderosa. Aquela viúva não tinha o que comer. O que ela tinha era para ela e para o filho, os 2 morreriam. Quando ela dá tudo que ela tem, ela é multiplicada, enriquecida abundantemente mais. Esse jovem só tinha 5 pães e 2 peixes. O que isso quer dizer? Que porque ele deu 5 pães e 2 peixes, o tudo que ele tinha, sabe o que aconteceu? Ele foi multiplicado mais e mais. É a oferta do tudo. Como que eu combato o desânimo? Eu enxergo essas multiplicações, esses milagres que o Senhor me deu, e eu acesso eles em gratidão. Agora olha o poder da gratidão. A Bíblia diz que Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e distribuiu. E sabe o que aconteceu nas 2 multiplicações? Ele partiu o pão, distribuiu, o pão não acabava. Quando o que você tem, você está disposto a entregar, esse é um sinal de que você nunca vai ter falta. Meu Deus. Ai, Jesus. Abra os olhos. Preste atenção. E para você não pensar que eu estou pedindo oferta para você, vocês estão proibidos de colocar oferta para o pregador hoje aqui. Se você colocar, você vai pegar de volta. Nós não queremos o seu dinheiro, nós queremos deixar você rico. Mesmo sabendo que o princípio da semeadura é o que vai fazer isso. E o da diligência, claro, para administrar o que Deus vai pôr nas suas mãos. Mas hoje, nesse exato momento, não se levante para colocar oferta aqui no Gasofilácio. Eu não quero o seu dinheiro, sou grato pelas ofertas que colocam na minha vida, mas eu tenho dinheiro e não estou pedindo a ninguém. Eu estou ensinando o povo que Deus confiou na minha mão a prosperar de uma forma estúpida. O caminho do gasofilácio é um caminho de gratidão. Quem pega os caminhos dos corredores para acessar os gasofilácios da igreja costumam ser as pessoas que são gratas, e nem sempre são as que têm grandes condições, mas são aquelas que acreditam no Senhor e na lei da semeadura. Nunca critique um semeador, porque a prosperidade dele vai atropelar você que critica. Aleluia. Então a semente, quando se leva, ela tem que ser levada com gratidão. Mas o legal é que Jesus mostra o poder da ação de graças. Ele diz: Pai, eu te dou graças. Quando ele dá graças, o poder da multiplicação entra. Você percebe que Deus multiplica gratos e não ingratos? Diga: eu sou grato pelo que eu tenho. Diga: eu sou grato pelo que eu tenho.
Então faça um voto com o Senhor, um pacto com Ele, se assim posso dizer, de não se levantar e não ir se deitar, não ir dormir, sem agradecer pelas coisas que você tem. Meu irmão, eu sei que muitos crentes nem oram mais quando está diante de um prato de comida. Eu não consigo entender isso. Sabe, às vezes as pessoas acham que isso é religiosidade, porque o pastor chega para comer um hot dog, ele agradece. Ele chega para comer um pastel, ele dá graças. Ele vai fazer um lanchinho em casa, ele dá graças. Poxa, por que o pastor faz isso? É religiosidade para mostrar que ele é um pastor religioso? Não, irmão, não. É porque tudo que entra para o meu corpo é o que me mantém de pé. Tudo que entra para dentro de mim é o que me mantém de pé. Então tudo que entra para dentro de mim, mesmo eu não sabendo da fonte que veio, eu consagro ao Senhor. Eu digo, Pai, eu te dou graças. No momento que eu faço aquilo, essa gratidão tem um poder de multiplicar, tem um poder de transformação e de conversão nisso. Quando eu dou graças por algo, pouco importa se aquilo era puro ou impuro. Imediatamente o poder dos céus toca, entra para dentro de mim e me faz bem. Por isso a Bíblia diz: se comer algo mortífero, não te causará dano. Então o que eu digo, Pai, obrigado, porque nada me causará dano. Grato eu sou por essa comida, grato eu sou por poder pagar esse lanche, grato eu sou pelo arroz que está na boca da minha filha e na minha boca. Sabe, irmão, parece que todas as vezes que eu agradeço, alguma coisa grande acontece de novo para mim. Então eu sou um pouco esperto, inteligente, eu tenho um pouquinho de sabedoria. Eu vou ficar pobre? Não, eu começo a agradecer por tudo. E sabe o que acontece? A prosperidade não para. Esse ano é esse ano, mas o ano que vem você vai estar melhor, se em você foi encontrado um coração grato. Quantos são gratos? Dá um glória alto. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus. Como eu combato o desânimo? Glorificando o Senhor. Como é que eu glorifico o Senhor? Fazendo o que Abraão fez, dando glórias a Deus. Agora veja, quando você entra nessa sala de troféu e acessa as suas vitórias, imediatamente quando você acessa essas vitórias, e você se lembra dela, você vai perceber o desânimo ser aniquilado, dizimado da sua vida. Para pensar um pouco. Eu queria que você se concentrasse um pouco. Curva sua cabeça um minuto, por gentileza, todos façam isso. Feche os seus olhos. Curva sua cabeça um minuto. Um minuto. Eu quero que você curve a sua cabeça só um minuto. Só um minuto. Nesse instante, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e comece a se lembrar de tudo que Deus fez por você e do que Ele também pode fazer e você está sonhando em realizar, em alcançar. Mas primeiro, acesse com a sua mente o que Deus já fez por você. Lembre do seu começo, do seu pequeno começo. Lembre de quem você era, aonde você trabalhava, para quem você trabalhava. Lembra de quem você foi, sabe? Lembra de como você era 3 anos atrás, 5 anos atrás, quem era você? 5 anos atrás, quem era você? Lembra aí, curva sua cabeça agora, com os olhos fechados. E começa a ser grato a Deus. Começa agora a lembrar e agradecer para você viver o poder disso. Começa a dizer: obrigado, Senhor, porque eu estava aqui. E eu estou de uma forma agora totalmente diferente. Estou em saúde, em paz. Meus filhos estão na igreja. Lembra de você no mundo? Você que veio do mundo, lembra o que você fazia no mundo? As atrocidades que cometíamos. Lembra, mas agora você e os seus filhos estão na presença do Senhor. Por favor, mantenha a sua cabeça curvada e traz o sentimento de gratidão agora. Deixa as suas emoções, os seus sentimentos serem acessados pelo seu coração. O seu coração é o que manda em tudo. E lá no seu coração, onde você tem o novo nascimento, há gratidão. Então lembra de quem você era e diga: papai, obrigado por quem eu estou me tornando. Obrigado pela palavra que eu estou ouvindo. Eu estava preso na religião, eu estava preso no mundo, estava preso na vida errada, na vida alheia, mas hoje eu tenho o Senhor. Começa a agradecer a Ele nesse momento. Isso, você está acessando a sua sala de troféus. Lembra de mais uma vitória que você nem estava lembrando. Lembra aí, acessa aquele dia que houve aquela confusão gigantesca, mas Deus te tirou de lá. Aquele financiamento que você ia entrar errado,
Deus te tirou de lá. Aquela dívida que você fez, sem sabedoria no momento, mas Deus te tirou de lá. Aquele emprego chato que você tinha, que você era assediado, e você não queria mais ficar lá. Aquele emprego que trouxe até uma queda para você, Deus te tirou de lá. E hoje você trabalha num lugar que você pode ser feliz, pode ser cristão. Lembra quando você sonhava em ter o seu esposo aqui, hoje você tem. Lembra de quando você sonhava em ter sua esposa aqui, hoje você tem. Lembra de quando você sonhava que a palavra chegasse ao teu filho, ao teu pai, e ela já chegou? Se lembra agora. E por um minuto começa a agradecer aí no seu lugar. Levanta a sua voz e vai agradecendo. Obrigado, Senhor. Faça a sua oração. Agradeça pela sua família, por tudo que você tem. Agradeça pelos seus bens, pelo seu carro. Agradeça pela sua prosperidade. Agradeça, porque quando você está agradecendo, uma multiplicação extraordinária está acontecendo. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Diga obrigado para Ele. Diga obrigado. Eu sou grato por tudo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21, está escrito assim. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Continue com esse coração grato. O texto diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. Veja mais um versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, o texto diz, não tem fim. Aqui você já levanta um canto, uma sala, um momento de gratidão. É por causa das suas misericórdias que nos meus erros e nas minhas falhas eu não fui consumido. É por causa da sua graça. É por causa do seu amor. Sabe, existem lugares que você errou, mas Deus colocou a sua mão lá e mesmo assim Ele te tirou de lá e te abençoou. Quantos já viveram experiências como essa? Você fala, ufa, ainda bem, graças à graça de Deus. Às vezes demos uma mancada com uma pessoa e se fala, meu Deus, o que ela vai pensar de mim? Você encontra aquela pessoa, para ela nem fez diferença, ela nem pegou, ela nem percebeu que sem querer você agiu errado. E aí você diz, meu Deus, se eu perco um amigo, uma amiga como essa, porque esse é da outra lista, esse é a lista dos positivos, não é dos incrédulos, é a lista dos bons. Meu Deus, olha, o que eu ia ter que fazer para recuperar essa amizade? Mas o Senhor cobriu você. Então o texto de Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória o que me traz, o que pode me trazer esperança. Então você tem que trazer à memória todos os teus triunfos e conquistas do passado, amém? Quando o desânimo bater, hoje você vai sair daqui da igreja sabendo o que fazer. Faz assim com a mãozinha, coloca aqui na mente e diz, eu vou trazer à memória todas as coisas boas que eu já recebi do Senhor. Diga, mesmo sem merecer. Não tem desânimo que fique quando você fizer esse exercício que eu te ensinei hoje. Quando a pressão vier, você baixa a tua cabeça e não chora de desgosto, desespero. Você baixa a tua cabeça e se desliga das coisas naturais e começa a lembrar do Senhor. Começa a agradecer. Obrigado. Obrigado pelas multiplicações. Obrigado porque nessa pandemia não faltou nada. Eu conheço gente aqui dentro, e muitos, que cresceram na pandemia. Olha que troféu. Estamos ou não hoje construindo uma sala de troféus para nós? Quando você aprender o caminho da sala de troféu, deixa eu te falar uma coisa, essa porta o diabo não pode fechar.
essa porta o diabo não pode fechar. É a porta do caminho da tua sala de troféus. Essa sala é sua, está dentro de você. E o diabo não pode entrar na tua mente. Ele não pode abrir ou fechar a porta. Essa porta é sua. Sempre que você acessar isso, o Espírito Santo vai te ajudar. Aleluia. Às vezes nos pegamos falando, não sou bom para isso. Eu sempre estou cometendo os mesmos erros. Eu não consigo fazer nada correto. Sabe, para de viver nesse negativismo. E se alguém está do seu lado desse jeito, enfia fé nela, enfia a palavra nela, ou sai de perto. Está comigo? Olha o que um dos homens de Deus fez aqui em Números capítulo 13, versículo 30. Números 13, 30, põe na tela. Hoje não estou pedindo para você abrir a Bíblia e folhear para a gente fazer um corte rápido Tramontina aqui. Números 13, 30. Vamos ver como calar as vozes da dúvida e da incredulidade. Então Caleb, veja o texto. Então Caleb fez calar o povo. Então Caleb fez calar o povo. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer, então Deus fez o povo na época de Moisés e Caleb ficar calado na incredulidade. Não, irmão. Quando vozes de incredulidade vierem, dizendo a terra tem gigantes, mana leite e mel, mas não seremos páreo para ela. Quando alguém jogar cal em você e desanimar a tua fé, você tem que colocar uma voz em cima dessa voz. Você tem que fazer calar as vozes da incredulidade. Aqui não foi uma multidão que disse, mas Caleb parecia estar com a maioria. Porque quando ele disse, a multidão se calou. Essa é a maior prova que você precisa só estar com a palavra de Deus para ser maioria. Oh meu Deus! Você só precisa estar com a palavra para você ser a maioria. Se você estiver com a palavra, ainda que pareça que você está sozinho, nunca você vai estar só. A palavra sempre vai ser a maioria. A palavra saída da tua boca, a palavra liberada dos teus lábios, vai calar toda incredulidade, toda imperfeição. Tudo que não presta é calado quando a palavra chega. Não existe um buraco tão fundo que você não possa sair de lá com a palavra. Quando existe fidelidade, por mais que o buraco pareça fundo, alguém vai te tirar de lá. Alguma coisa vai acontecer. José foi jogado no buraco pelos irmãos. E os próprios irmãos acharam que estava tirando vantagem dele e venderam ele para o destino. Eu vou trocar essa palavra destino por propósito para você entender. Às vezes aqueles que estão te jogando dentro do buraco, ou pisando em você, nem sabem que estão colocando você no teu propósito, no plano. Aí você fica achando pessoas e coisas para dizer que você está sendo prejudicado, inibido no seu talento, no seu dom. Deixa eu te falar uma coisa, para de procurar fora, a solução não está lá. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu preciso falar isso. Quem decide o seu amanhã é você. Quem decide o seu futuro é você. Mas você não vai decidir nada no seu futuro se você não resolver os problemas de hoje. Meu Deus. Os seus problemas de hoje precisam ser enfrentados com uma voz de fé para calar as dúvidas, os medos, os conflitos. E isso não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Vamos experimentar, ver o quanto você pode gritar. Diga assim, eia! Eia! Tá fraco, eia! 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 Lembra disso na hora que o problema vier. Isso é uma voz profética, irmão. O problema está lá pressionando, dizendo, você não vai conseguir, você é um fracassado, você não vai conseguir, você vai perder, você não vai conseguir, não, você não é capaz, você não pode, você é fraco, você não consegue, você é incapaz, você é impotente, ó. É isso que vai acontecer quando você se levantar como Josué e Caleb. Eia, 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 e possuamos essa terra.
fé para possuir, fé para adquirir riqueza, fé para conquistar um bom casamento, fé para prosperar, fé para aumentar, e o Senhor me aumentará. Diga, e o Senhor me aumentará, e o Senhor me aumentará. De novo, e o Senhor. Não tem incredulidade, nem dúvida, nem desânimo que possa pousar na tua panela, porque a chapa está sempre pegando fogo. Fica com a palavra, fica com a palavra, fica com a palavra. Fica com a palavra, passa mais tempo com Deus, passa mais tempo com a igreja, passa mais tempo com a Bíblia, passa mais tempo com os livros, ouça mais pregação, ouça a voz da fé, engula tudo que for de negativo que você possa dizer, bloqueia isso, paralisa isso, vai para a sala de troféu, porque toda vez que você acessar a sala de troféu com a gratidão, vai se levantar a voz: eia, 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 e amos e possuamos a terra. Olha lá, então Caleb fez calar a incredulidade perante Moisés e disse o que, igreja? Todos juntos, 1, 2, 3. Subamos e possuamos a terra. Caleb diz: não conseguimos, somos menores, os gigantes são maiores. Caleb nunca olhou para a impossibilidade, ele olhava para Deus. E ele sabia que maior era o que estava com ele, maior é o que está com você, maior é o que está do seu lado. Pare, sabe quando perdemos? Quando você olha para os seus limites. Não sou capacitado para aquela vaga, eu não possuo gabarito para entrar naquele lugar. Eu me lembro que minha esposa foi atrás de um emprego, ela precisava de um emprego bom naquela época, um tempo de necessidade em nossas vidas. E ela foi atrás de um emprego, ela arrumou então um tal emprego, um emprego até num bairro bom. Mas eu atravessava São Paulo para buscá-la, porque ela saía tarde e não tinha mais ônibus. Quando pegava ônibus, só vinham com más pessoas, bandidos, maloqueiros, da hora da rua, da zoeira da rua. E naquele emprego ela sofria assédios. Aquele cara, ele era o chefe lá, de uma grande empresa de segurança. Ele cometia assédios, não só a minha esposa, mas as outras meninas também. Ele contratava pela beleza, pelos olhos. E ele costumou assediar pessoas que cediam para ele. Uma certa vez ele incentivava que as atendentes mentissem. E ele pegou e a amante dele ligou, e a minha esposa passou a ligação como secretária, uma das. E depois a esposa ligou, e ela também passou a ligação, mas ele disse: por que você passou a ligação? Porque a sua esposa, ela ligou, eu tenho que passar a ligação. A partir de hoje, se minha esposa ligar, você não passa a ligação e diga que eu não estou. Ela falou: eu não posso fazer isso, eu sou cristã. Como é que eu vou ficar com o meu Deus? Eu não posso, eu não vou mentir, eu não posso mentir. Se você não mentir, você vai se ver comigo. E a esposa ligou dias depois, a amante ligou, ela passou, a esposa ligou e ela passou de novo. Então ele veio bravo para arrebentá-la, e ela continuou firme com a palavra. Sabe o que aconteceu? Mandaram ela embora, colocaram ela dentro de um calabouço, dentro de um buraco, de uma cisterna, ou seja lá do que você queira chamar. Quando de repente ela vai agora fazer uma entrevista, e ela vai numa agência, na verdade, fazer a entrevista. A agência é bem longe de casa, e aquele emprego que ela estava era do outro lado. Então ela chega naquela agência, entrega o seu currículo, e aí a pessoa acha graça diante dela e diz assim: olha, essa empresa que eu vou ligar é uma multinacional alemã. Ela tem em média aí seus 5.000 funcionários. Agora, só que lá tem que ser no mínimo bilíngue para pegar essa vaga. O salário é X, era muito bom, maior do que o outro. Só que ela não fica muito perto daqui. Então a gente não estava tão preocupado. Estava, mas não tão com a distância. Mas quando ele liga, aquela pessoa diz: mas ela fala 2 ou 3 idiomas, porque lá usava tanto o espanhol quanto o inglês. E a gente veio de família simples, nem bem o português falamos direito. Então ela ficou com aquela palavra. Ela sabia que Deus ia abrir a porta, e ela estava andando em justiça, mesmo que tinham colocado ela no buraco. O momento que nós mais precisávamos, a Camila e neném, pequenininha com seus 9 para 10 meses, precisávamos muito daquele trabalho, muito daquele serviço.
Então a mulher ligou, a pessoa ligou e falou lá direto na empresa. E quando ela começou a falar na empresa, a pessoa disse, olha, ela não tem os requisitos, mas manda ela vir. E quando ela vai, ela agora vai com o endereço na mão e ela vê o endereço que era o endereço da nossa casa, nosso bairro. E a avenida que cruzava praticamente a esquina da minha casa, esquina mesmo. E ela meio que quis até voltar lá para dizer, será que me deram o endereço errado? Mas ela ficou pensando acerca do endereço, chegando em casa, eu falei, amor, essa rua termina ali no começo da nossa, vamos ver onde dá, né? Ali eu acho que é a multinacional. E aí, como está na live, não vou falar o nome da multinacional. Ela foi até a multinacional, chegou lá na multinacional, a pessoa entrevistou ela, disse, sabe dos requisitos que temos aqui, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas eu fui com a sua cara, eu quero colocar você na vaga, já com um salário quase 2 vezes maior do que o outro. Só que preste atenção, ela tinha os vales dela, refeição, plano de saúde, tinha tudo, as vantagens extraordinárias. E ela foi trabalhar num lugar tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que ela almoçava em casa, tinha que voltar 12:30, ela saía 12:28 para entrar. Porque ela simplesmente ia assim, até o finalzinho da minha rua, assim, daqui, pouco para frente da escada, estava no portão principal, sendo bem tratada, reconhecida, não assediada, respeitada, ganhando mais. Só que o detalhe do milagre é que ela não era capacitada para a vaga, humanamente falando. Ela não tinha os pré-requisitos, mas ela era uma favorecida de Deus. E ela nasceu para dar certo. Então para de olhar para as suas limitações. Quando você olha para os seus limites, somos terrenos, oscilamos e perdemos. Deixa eu te falar o detalhe, em 3 anos ela foi promovida 3 vezes, e ela saiu de lá ganhando 3 vezes o salário que ela ganhava quando entrou. Você imagina equiparado ao primeiro salário. E quando ela saiu de lá foi tão interessante que eu fiz a escolha, eu disse, amor, você não precisa mais trabalhar, porque eu estou ganhando muito bem. Você não fica feliz porque não é com você, né? Imagina você, mulher, o seu esposo olhando para você e falar, se você quiser trabalhar por opção, fica livre, mas nós já temos dinheiro bastante para você não precisar trabalhar. Estou achando que essas mulheres querem pegar no batente, quer trabalhar, gente. Sério. Imagina. Chegamos a uma condição financeira, eu tocando um negócio com um amigo, uma produtora de vídeo, e tocando a marcenaria, que era minha, a marcenaria, herdada pelo segmento do meu pai, o qual me ajudou muito naquele período. Eu estava muito bem financeiramente. Eu consegui optar por ela não trabalhar e se dedicarmos à obra de Deus. Eu só quero te dizer que para Deus fazer um milagre, pouco importa a sua capacidade. A Bíblia diz, todavia, o meu justo viverá da sua. Então, quando a circunstância se levantar, tem Josué e Calebes aqui? Você vai dizer o quê? Não entendi. É fácil sair do problema e da dúvida. Aqui nessa igreja, nós estamos combatendo com força e fé a epidemia do desânimo. Isso não vai nos pegar. Você está comigo? É dessa forma que você vai vencer o desânimo espiritual, e essa é a estratégia. Entre na sala de troféu, dê graças pelas vitórias que você tem, traga à memória as coisas que te traz esperança, e também elimine todas as influências negativas da sua vida. E quando a incredulidade, em terceiro lugar, vier bater na sua porta, vozes contrárias, quiser falar com você, faça como Caleb, faça a multidão calar-se diante da sua fé. As vozes não estão se calando diante de mim, você está falando baixo demais. Está falando muito baixinho. Até para orar em línguas, irmãos. Você pode orar em línguas no trabalho, na correria do dia a dia, as pessoas estão do seu lado bem baixinho, sendo edificado. Mas quando estiver sozinho, não se acanhe. Solte umas rajadas meio violentas. Isso chacoalha o ninho, isso movimenta as águas. A hora que você faz isso dentro do carro, seja lá onde for, irmão, saúde começa a penetrar no mais profundo do teu ser, nos teus ossos, nos teus órgãos.
Aquilo que não existia passa a existir. O sangue que não estava bom começa a ficar bom. O coração que estava batendo fraco começa a bater forte. O coração que estava acelerado demais se equilibra. As emoções e a alma que estava querendo gritar começa a ficar subordinada ou subjugada, se assim posso dizer. Qual é o outro passo para que eu não passe mais por desânimo? Falar em outras línguas, orar em outras línguas. Em Judas versículo 20 está escrito, em Judas versículo 20 está escrito, Judas 20, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando você está orando em línguas, a sua fé santíssima começa a ser edificada, construída para baixo, ou seja, olha o que Jesus disse, pode vir meninos, Jesus disse o seguinte, bem-aventurados sois, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Diz o texto, virão os ventos e virão as tempestades. Jesus nunca disse que não viria vento e tempestade. Ele disse, virão ventos e virão tempestades. Mas ele diz, não seremos derrubados, não seremos abalados, não seremos destruídos. A Bíblia diz perplexos, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Esse texto é poderoso. E eu falo ele hoje inundado da presença de Deus. Abatidos, mas jamais desanimados. Pressionados, porque pressões podem vir, mas a minha casa está edificada sobre a rocha. Crente tem que declarar a fé, crente tem que orar em línguas, crente tem que meditar na palavra, crente tem que estar nos cultos e não aceitar nada, nem trabalho, nem serviço que te tire dos cultos. Crente tem que estar no meio das brasas, para que o vento do Espírito sopre e você consiga pegar fogo. Crente precisa prevalecer e permanecer no Senhor e na força do seu poder. 2 Coríntios 4:9 diz, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Diga, eu nasci para vencer, eu nasci para prosperar, eu nasci para viver curado, eu nasci para funcionar, eu nasci para dar certo. Diga, eu nasci para dar certo. Diga, eu sou um favorecido, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos, nada vai me parar. Diga, desânimo, nunca mais você vai prevalecer contra a minha vida. Desânimo, nunca mais você vai prosperar, porque eu sou favorecido e eu nasci para dar certo. Levante-se e diga, eia, 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 eu vou possuir minha terra, eu vou escalar minha montanha, eu vou, porque os ventos do Senhor estão comigo, são por mim, em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche os olhos. Eis a vida, eis o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Cante ao Senhor, Cante que Ele é grande.